A possessão de Mariana. Mariana sempre sonhou com um novo começo, longe da vida agitada e das memórias dolorosas da cidade. Quando soube de uma casa à venda nas colinas, isolada do mundo, viu nela a oportunidade perfeita para recomeçar sua vida. A casa era antiga, de estrutura robusta, com paredes de pedra e telhado coberto de musgo, parecendo uma fortaleza contra o tempo. O preço era acessível, e a localização parecia tranquila, sem vizinhos por perto. Chegando em casa, Mariana sentiu uma estranha sensação. O lugar parecia estar fora do tempo. O vento soprava com uma força incomum, balançando as árvores de uma maneira que parecia mais uma dança do que um movimento natural. Ela fez uma pausa antes de entrar, sentindo uma pressão invisível sobre seu peito. O que era isso? Apenas o ar das colinas, ela sugeriu, tentando afastar o pensamento. Quando chegou a noite, ela rolou na cama, cobrindo a cabeça com o cobertor, mas o frio que sentiu não passando. Quando finalmente adormeceu, seus sonhos eram tormentosos, cheios de imagens distorcidas, sombras que se moviam de maneira impossível. Quando acordou pela manhã, não sabia se aquilo tinha sido real ou apenas o reflexo. Os dias seguintes passaram lentamente, mas com uma sensação crescente de desconforto. Mariana notava pequenas coisas estranhas: a porta da cozinha que se fechava sozinha, os quadros nas paredes que foram movidos, a lâmpada do corredor que piscava sem explicação. Ela tentou ignorar tudo isso, mas a tensão estava se acumulando. Cada passo que dava dentro da casa parecia ecoar mais do que deveria. Naquela tarde, enquanto Mariana limpava o pó nas prateleiras da sala de estar, algo a fez parar. No chão, perto da lareira, havia uma série de marcas estranhas. Pareciam ser profundas, como se alguém tivesse usado garras afiadas para marcar o chão de madeira. Mas isso não faz sentido. Ela estava sozinha em casa, e a última vez que estivera ali, não havia nada no chão. As formavam círculos e linhas interligadas, um padrão que Mariana não reconhecia, mas que parecia carregada de uma energia. Seu coração bateu mais rápido. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Ela não poderia explicar o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava errado. Ela tentou limpar as marcas com um pano, mas elas não desapareceram. Foi então que ela viu algo ainda mais perturbador. No espelho à sua frente, uma figura apareceu por um segundo, um rosto distorcido, sem feições, mas com olhos completamente negros, como se o espelho estivesse refletindo uma outra pessoa. Com o passar dos dias, Mariana começou a perceber que os acontecimentos estranhos estavam se intensificando. Cada noite parecia trazer algo mais aterrorizante do que o anterior. Ela tentou dormir, mas seu corpo não conseguia relaxar, como se estivesse sendo vigiado. Quando finalmente conseguiu fechar os olhos, seu sono era agitado, cheio de pesadelos vívidos. Mas o mais assustador eram as visões de uma sombra encurralando-a. Uma presença que a cercava e parecia tentar consumi-la por dentro. Os sussurros se transformaram em risadas distorcidas, que ecoavam pelas paredes da casa. Às vezes, ela conseguia ouvir claramente a voz demoníaca em sua mente, comandando-a a fazer coisas que ela não queria, coisas horríveis. Em uma noite, ela acordou no meio de um pesadelo, com suas mãos manchadas de sangue. Mas ela não lembrava de ter feito nada. Apenas via a si mesma em uma espécie de transe, como se estivesse sendo controlada pela presença que tomava conta de seu corpo. O rosto que via no espelho já não era mais o seu.
Mas o pior de tudo era quando ela percebia que não estava mais sozinha em sua mente. A entidade que a possuía falava diretamente com ela, zombando de sua luta interna. Você já não me escapa mais. Já não há salvação, Mariana. Você pertence a mim agora. A presença demoníaca se aprofundava cada vez mais na vida de Mariana. Seus dias estavam se tornando um pesadelo contínuo. Já não conseguia distinguir a realidade dos delírios, e sua mente foi tomada por uma névoa densa e insuportável. Ela sabia que algo muito malicioso havia se apossado dela. Mas como poderia lutar contra algo invisível e imensurável? Como poderia enfrentar um mal que vinha de dentro? Foi em um momento de completo desespero, após noites sem sono e semanas de agonia, que Mariana se lembrou de um antigo amigo de sua mãe. Ele não era apenas um padre, mas um homem com uma confiança de ajuda em casos difíceis, aqueles que desafiavam até os médicos mais experientes. Quando ela era criança, sua mãe falava sobre ele com reverência, como alguém que possuía um conhecimento especial para lidar com as forças sobrenaturais. Ela hesitou, olhando para o telefone. O medo de ser julgada, de ser considerada louca, estava crescendo dentro dela, mas o que a dominava naquele momento era algo muito mais forte: a necessidade de encontrar uma solução. Finalmente, com as mãos trêmulas, ela discou o número que sua mãe sempre guardou. Não foi fácil esperar até que alguém atendesse, e quando a voz calma do padre Antônio se fez ouvir, Mariana sentiu um rompimento imediato. Era como se, ao ouvi-lo, algo dentro de si começasse a se rir. Ele não parecia surpreso, nem assustado. Sua voz transmite segurança, como alguém. Padre Antônio, ela disse, a voz rouca. Eu não sei mais o que fazer. Tem algo dentro de mim. O silêncio do outro lado da linha foi breve, mas o suficiente para que Mariana começasse a se desesperar. Ela se perguntava se havia feito a coisa certa ao ligar. Será que ele iria acreditar nela? Ou será que eu estava apenas imaginando tudo? Mas, então, veio uma resposta, suave, mas cheia de autoridade. Se acalme, minha filha. Essas palavras, simples e diretas, trouxeram a Mariana uma sensação de paz que ela não sentia há dias. O peso sobre seus ombros parecia diminuir, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que havia algo que poderia ser feito. Ela não estava sozinha. Enquanto aguardava a chegada do padre Antônio, Mariana tentava descansar, mas não conseguia. A presença da entidade continuava ali, esperando, vigiando. No entanto, ela já sabia que a ajuda estava no caminho. O medo ainda estava presente, mas agora havia uma pequena chama de esperança. Talvez, com a ajuda de Deus, ela finalmente pudesse se livrar. O silêncio da casa parecia denso, como se até as paredes informassem que algo grande estava prestes a acontecer. Mariana, deitada na cama, olhou para o teto, sentindo uma pressão crescente sobre seu corpo e sua mente. O padre Antônio, que já havia chegado e pedido que ela se deitasse, em um ambiente de tranquilidade, começava a recitar orações em voz baixa, preparando-se para o exorcismo. Ela sente os músculos do corpo se enrijecerem. Ele começou a recitar o exorcismo maior, um ritual elaborado. Ela começou a gritar, mas não era uma voz humana. O som que saiu de sua boca era mais uma combinação de grunhidos e urros animalescos, como se a entidade tentasse tomar o controle total de sua voz. A garganta de Mariana se dilatou, e a pressão em seu peito aumentou.
como se a vida estivesse mandando. O ar ficou mais denso, e as sombras nas paredes começaram a se agitar, como se ganhassem vida própria. As luzes piscavam, e o chão tremia levemente. A energia na sala estava mudando, tornando-se mais turva e ameaçadora. Mariana, com os olhos completamente negros e a expressão distorcida de ódio, olhou para o padre e falou: "Você não vai conseguir me deter." O padre Antônio não vacilou. Ele sabia que estava lidando com uma força que não poderia ser derrotada com palavras comuns. Ele se ajoelhou ao lado da cama, elevando o crucifixo para frente, apontando-o diretamente para o peito de Mariana. Ele recitou uma oração poderosa: "Salve Regina." O silêncio que se seguiu à última oração do padre Antônio foi pesado. Por um breve momento, parecia que a escuridão havia sido banida da casa. As sombras que antes se esticavam pelas paredes como serpentes agora estavam desaparecidas, e a casa, que antes pulsava com uma energia estranha e ameaçadora, agora era calma. O silêncio parecia um descanso temporário. Mariana estava deitada na cama, ainda ofegante, mas sua respiração jamais suave, como se a batalha interna tivesse cessado. Seu corpo, antes contorcido e marcado pela possessão, estava agora relaxado. O ar na sala parecia mais leve, e até a vela que antes tremia, agora queimava com uma chama constante e tranquila. O padre comentou Mariana com uma sensação de prazer, mas a cada segundo que estava ouvindo, algo o incomodava profundamente. Ele sentiu que a luta estava longe de terminar. Foi então que um frio súbito, cortante, invadiu o quarto. De repente, a boca de Mariana se abriu de forma antinatural, e as palavras que saíram não eram mais de Mariana. A voz era profunda, rouca, e o tom sibilante reverberava pela sala, como se viesse de um abismo. "Você realmente acha que pode me expulsar, padre? Eu sou o mal. Eu sou eterno. Você não pode me vencer." O mal não cedeu. Pelo contrário, a entidade se alimentou do medo. Mariana, ou o que restava dela, soltou uma gargalhada macabra. "Você não entende, padre," a voz falou, cheia de escárnio. "Eu já venci. Ela me pertence agora. Você nunca vai me expulsar." Um jovem arqueou as costas violentamente, o corpo se curvando até o ponto de parecer que sua coluna vertebral estava prestes a se quebrar. O padre Antônio, com uma expressão de determinação e fé inabalável, se ajoelhou diante dela, segurando o crucifixo com ambas as mãos, agora rezando em um tom mais urgente, mais poderoso. Ele começou a recitar as palavras do exorcismo maior. A luz que preencheu a sala foi temporária, mas intensa, como um raio de sol após uma tempestade. O silêncio que se parecia absoluto, como se o mundo ao redor tivesse congelado por um breve momento. Mariana caiu no chão, seu corpo quase sem vida, mas sua respiração, finalmente, estava estável, e os olhos brancos, antes cheios de malícia, agora estavam fechados, normais, como se o pesadelo tivesse terminado. "Está tudo bem, minha filha," ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela, como se tentasse se convencer de que a luta realmente havia acabado. Ele falou o olhar para o teto, respirando fundo. As orações que ele recitou durante o exorcismo ainda ressoavam em sua mente. A luz,
A energia divina que havia guiado suas palavras agora parecia desaparecer, deixando apenas a marca do que havia acontecido. Ele olhou novamente para Mariana, que ainda estava caída, sua expressão em paz, mas sua pele pálida e os olhos lacrimejando, como se o colapso fosse uma sensação que sua alma ainda não tinha completamente absorvida. Ele sabia que o exorcismo físico tinha sido vencido, mas a alma de Mariana estava longe de ser restaurada. O padre se clamou e fez uma oração silenciosa. Ele sabia que ela precisaria de mais cuidados, mais orações e tempo para se curar. A possessão havia deixado marcas indeléveis, e a jovem precisaria da ajuda de um círculo de apoio, da família e principalmente da fé renovada. Ele estava ciente de que não poderia abandonar a juventude. O mal não era apenas um ser externo. Ele tinha se infiltrado nas profundezas de Mariana e agora precisaria ser trabalhado dia após dia. Mariana, depois de um longo momento, começou a se mover, seus olhos se abrindo lentamente. Ela estava confusa, desorientada, como alguém que acorda de um pesadelo profundo. Quando seus olhos se fixaram no padre Antônio, uma expressão de colapso e medo misturado apareceu em seu rosto. Ela tentou falar, mas sua voz saiu fraca, como se fosse um sussurro distante. Padre, o que aconteceu? Eu não sei. Como? Ela tentou se levantar, mas seu corpo estava fraco, quase sem forças. Fique calma, minha filha, o padre disse com ternura, ajudando-a a se sentar na cama. Você está seguro agora. O mal foi expulso de você. Está livre. Mas Mariana parecia não acreditar nas palavras dele. Eu senti ele dentro de mim, padre. Ele ainda está lá. Ainda sinto ele me observando, ela disse, olhando ao redor da sala, como se esperasse ver alguma sombra ou presença indesejada. O padre Antônio suspirou profundamente, sentando-se ao lado dela. Eu sei, minha filha. O que você experimentou não é algo que desaparece de imediato. O mal deixa marcas. Mas acredite, ele não tem mais controle sobre você. Deus estará ao seu lado. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e desafios para Mariana. O mal que havia possuído seu corpo e sua alma não poderia ser apagado tão facilmente. As marcas não estavam apenas em seu corpo, mas em sua mente, em cada fragmento de sua memória. Mas ela sabia que tinha dado o primeiro passo para a cura. Ela olhou para o céu azul acima, sentindo a paz que a envolvia. Embora a memória da possessão fosse uma sombra que nunca desapareceria completamente, ela agora entendia que não era aquilo que a definia. O que a definiu era sua vontade de viver, de lutar e de encontrar a luz em meio à escuridão. Mariana prometeu ao padre Antônio que vai continuar fazendo sua parte para que esse mal nunca mais tenha poder sobre ela. Se você gostou dessa história e quer assistir mais vídeos como esse, se inscreva no canal e deixe o seu like.